E aí, gente, tudo bem? Eu queria falar com vocês hoje sobre a questão do efeito e as consequências da inveja. A Bíblia, ela nos mostra vários textos e histórias de homens e mulheres que foram invejados e o resultado dos invejosos. Vamos começar pelo Antigo Testamento, pegando algumas histórias bem interessantes. A Bíblia fala no Antigo Testamento a história do povo de Israel, que no início foi liderado por quem? Por Moisés. Faraó tinha ciúme do povo de Israel. Faraó tinha ciúme de Moisés, porque Moisés prosperava. Deus era com Moisés. E Faraó tentou tanto impedir que o povo de Deus saísse do Egito, e o resultado final foi a destruição dos próprios egípcios. Depois vem Josué. E os reis ao redor, quando Josué vai liderando Israel e vencendo as batalhas, os reis ao redor também têm ciúme de Israel. Mas Deus era com Josué e em tudo ele prosperava. Nós temos também o livro da Rainha Esther. A Rainha Esther, ela era uma mulher forte, uma mulher de visão, uma mulher muito usada por Deus, que foi abençoada e com uma ideia que ela teve conseguiu salvar o seu povo. Mas ali em questão, o primo dela, Mardoqueu, que criou ela como se fosse sua própria filha. Mardoqueu era um homem que somente se prostrava diante do Senhor. E havia Amã, um homem mau, que odiava os judeus. E esse Amã, mesmo tendo uma posição elevada pelo rei Xerxes, ele tinha ciúmes de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante a ele. Mardoqueu não o adorava. E isso despertou ciúme de Amã. Mas sabe qual foi o resultado final? Amã levantou um decreto para que todo o povo judeu fosse exterminado. A rainha Esther, quando soube disso, porque o seu primo Mardoqueu foi falar com ela pediu a Mardoqueu que pedisse ao povo para orar e jejuar por 3 dias junto com ela. E depois ela vai diante do rei e ela conversa com o rei e convida Amã para o jantar. E depois ela revela ao rei o que está acontecendo, que ela seria morta. E ele questiona, mas morta por quem? O meu povo vai ser morto, eu só quero viver. Ela, mas como assim quer viver? O que está acontecendo? E ela fala, Amã. Amã odeia o meu povo e decretou que todo o meu povo fosse morto. Eu sou judia. Olha o resultado da inveja. Amã foi enforcado. Daniel, o profeta Daniel, quando vai para lá na Babilônia, os demais líderes babilônicos começam a sentir ciúme de Daniel, porque em tudo também Daniel prosperava. O Senhor era com ele. Até que eles armam um plano e pedem ao rei Dario que vai lá e assine. E Daniel é mandado para onde? Para a cova dos leões. Só que Deus era com Daniel, porque Daniel era um homem justo e fiel. E qual foi o resultado? Deus salva Daniel, não permite que os leões o toquem, o matem, o devorem. E tira Daniel da cova. E os invejosos são lançados na cova do leão. A Bíblia fala que eles não chegam nem a tocar no chão, os leões já rasgam ele, ainda no ar. Olha o resultado da inveja. Olha onde a inveja leva. Novo Testamento. Olha que interessante. Judas Iscariotes foi um dos 12. Judas Iscariotes, almejava o quê? Fama, dinheiro. Talvez tinha uma certa inveja de Jesus, porque Jesus mesmo tendo todo aquele poder, toda a sua glória, era simples e humilde. E qual foi o resultado final? Ele entregou Jesus, ele traiu por 30 moedas de prata. E depois foi lá e ficou preso ao remorso. E cometeu o quê? Suicídio. Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Parte A. A inveja é algo destrutivo. Pode acabar comigo e com você. Rei Saul, por exemplo, um rei todo-poderoso, o primeiro rei de Israel. Porém, era um homem que começou a gerar em seu coração inveja quando surgiu Davi, um rapaz simples e humilde, mas que amava a Deus de coração e buscava obedecer ao Senhor. E quando o povo começa a cantar algumas canções em homenagem a Davi, mas também citam Saul, ali desperta a ira no rei. E ele começa a arquitetar planos para matar Davi. Porém, tudo que Davi fazia, Davi prosperava, Davi ia bem. E Saul ficava irado com aquilo. E qual foi o resultado final disso? Quando ele afasta Davi da presença dele, da vida dele, Saul comete suicídio, indo para uma guerra lutar contra filisteus. Quando ele vê que o cerco filisteus começa a fechar contra ele, não tem o que fazer, ele se joga contra a sua própria espada. Vamos voltar para o Antigo Testamento? José no Egito, lembra? Os seus irmãos, os seus 10 irmãos, tinham ciúme dele. O único que não tinha ciúme de José era Benjamim. Era um menininho, um bebê.
Mas os outros 10 tinham, não gostavam de José, desejavam matar José. Jogam José no poço e mandam José para o Egito como escravo. Mas lá no Egito, depois de muitos anos sofrendo, depois foi acusado por assédio, tentativa de estupro pela mulher de Potifar. Olha o ciúme se levantando. Ele vai parar na cadeia. Mas tempos depois o Senhor honra José, levantando José e dando a ele o dom da interpretação de sonhos. E ele interpreta o sonho do faraó. E o que acontece? José passa a ser o segundo homem mais importante do Egito, ficando apenas atrás somente do faraó. Olha o resultado da inveja. Ele prosperou. E anos depois, aquele que foi odiado, os irmãos queriam matar, foi o mesmo que estendeu a mão para salvar toda a sua família. E os seus irmãos tiveram que se humilhar na presença dele. Os invejosos são os que mais sofrem. Porque quando uma pessoa levanta-se contra inveja, contra um servo de Deus, se esse servo do Senhor, ele está sendo prudente, ele está buscando a Deus em humildade, ele reconhece que sem Deus ele não é nada, que ele é um pecador e que sim, ele precisa de Cristo. O invejoso não está travando uma briga contra a pessoa, mas está travando uma briga contra o Senhor dessa pessoa, no caso, o próprio Deus. Não levante, não crie inveja no seu coração. Olha o resultado de Satanás. A Bíblia diz que ele era um anjo ungido, um querubim. Mas quando ele sentiu inveja do próprio Deus, querendo ser acima do Senhor e construir o seu trono, acima do trono de Deus, e querendo ser igual a Deus, olha o resultado, ele foi expulso do céu, ele foi banido, e o resultado final dele está lá em Apocalipse 20. Ele será julgado, ele será condenado e lançado no lago de fogo. Olha aí o resultado da inveja. Vocês estão vendo? A inveja é algo que deturpa o nosso coração, que mancha a nossa imagem diante do Senhor. A Bíblia fala lá em Lucas 6,45 que a boca só fala do que está cheio o coração. Os invejosos não conseguem abrir a boca para falar de amor, para falar de alegria. Pelo contrário, são aquele tipo de pessoa que se você compra um carro, já fica. Hã? Comprou um carro novo, é? Olha só. Pagou quanto? Ai, ai. E eu não tenho, aí. Meu irmão, você quer um carro novo? Trabalhe, estude, economize. Tenha sabedoria. A inveja não te dará bons frutos. Pelo contrário, você que é invejoso, você só vai atrair para você, você só vai colher coisas destrutivas contra você mesmo. Porque da mesma forma que você inveja alguém, haverá um outro que vai invejar você. E até o pouco que você tem pode ser tirado de você. Reconheça que sem Cristo eu e você não somos nada. Lance fora do teu coração, dos nossos corações a inveja e coloque tudo isso diante de Cristo. E o Senhor mudará a minha e a sua história e nos dará vitória. Creia em Deus, porque a maior vitória que você podia ter e tem é a salvação em Cristo Jesus. Entregue sua vida para Ele hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. A inveja não abençoa. Eu queria terminar esse vídeo falando uma frase que o seu Madruga usou e é muito bom, é verdade. A vingança nunca é plena, mata a alma e ela envenena. A inveja está ligada a isso. As pessoas invejosas são vingativas, são rancorosas, não têm amor, ódio no coração, nunca estão satisfeitas. Quanto mais tem, mais quer ter. E até o pouco que elas têm, o inimigo leva, porque elas não têm Deus. E quando você não tem Deus, Satanás vem, ó. Deus te abençoe. Continua seguindo com a gente no nosso canal. #Papo Reto com Cristo.